Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição dessa quarta-feira do nosso giro de notícias, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E a gente chega com informação bombástica: Andrei Santos está a caminho do Chelsea. Andrei Santos será jogador do Chelsea, não deve mais vestir a camisa do Vasco da Gama. 2023 do Vasco começa sem Andrei. Você vai saber os detalhes dessa negociação aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre um jogador argentino que está mais próximo do Vasco, né? O Vasco avançou nessa negociação. Vamos falar também sobre Gabriel Menino. O Vasco fez uma proposta ali muito boa para o Palmeiras, uma proposta num valor bem considerável, mas o Palmeiras recusou essa proposta. Então tem bastante coisa aqui para a gente conversar nesse vídeo, que começa depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like rapidinho, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo aqui com um recadinho da 1xBet. Você que gosta de fazer aquela fezinha, gosta de apostas esportivas, aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet, e a 1xBet te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito se você utilizar o nosso código promocional, que também está lá no comentário fixado. Terminou a Copa do Mundo, mas o futebol europeu já está voltando, o campeonato italiano não parou, dá para você fazer aquela fezinha esperta lá no site da 1xBet, o link está aqui no comentário fixado. Bom, vamos começar esse vídeo aqui com o tema principal, né? Com o principal assunto de agora à tarde, notícia fresquinha, né? Que saiu agora há pouco sobre Andrei Santos. O Vasco aceitou uma proposta do Chelsea e Andrei Santos deve deixar o clube em breve. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa. Essa informação também já saiu no UOL, né? Então, enfim, fontes seguras afirmando, né, que Andrei Santos foi vendido para o Chelsea. Vamos aqui com as informações do Lucas Pedrosa. Ele postou o seguinte: Andrei está a caminho do Chelsea. Como informamos no dia 1º de dezembro, o Chelsea tinha a intenção de formalizar a proposta pelo volante após a Copa do Mundo e ela chegou nessa semana. City e Newcastle também fizeram propostas, mas o garoto escolheu os Blues. Os valores ainda são mantidos em sigilo para não atrapalhar a negociação, mas o panorama atual é que só falta assinar. A 777 e o Vasco já receberam, inclusive, o contato do Chelsea e só restam questões burocráticas para que a transferência seja concretizada. É importante lembrar que durante o período de renovação de contrato do Andrei, ele poderia ter saído de graça, né? Mas ele resolveu estender o seu vínculo com o Vasco no meio do ano, quando já tinha propostas ali do Barcelona e uma outra proposta do futebol inglês, por gratidão e por querer colocar o Vasco na Série A, além também de retribuir financeiramente, né, tudo que o Vasco deu para ele como pessoa e atleta. Aos 18 anos, o staff do atleta entendia que seria ótimo para o Andrei jogar uma Série A pelo Cruz Maltino, mas um clube do tamanho do Chelsea pesou demais nessa decisão. Quando a renovação de contrato do Andrei aconteceu, ficou acordado como requisito para o novo vínculo entre Vasco e Andrei que, caso aparecesse um projeto esportivo que fosse bom para o garoto, né, muito bom para o garoto, como é esse projeto esportivo do Chelsea, o Vasco não iria dificultar a transferência. O Vasco tem 70% do volante e os outros 30% são do jogador. O Vasco só vai anunciar de forma oficial a saída do Andrei após a assinatura do contrato, né? A formalização da venda. O que separa os anúncios, tanto de Chelsea como do próprio Cruz Maltino, são apenas alguns trâmites, né, burocráticos que devem ser resolvidos essa semana. O fato é que Andrei já está vendido e a informação, inclusive, é que o Vasco já tem até preparado ali um post de despedida, etc e tal, para o garoto que vai jogar lá no Chelsea na próxima temporada. Não temos aqui informação sobre valores, né? É algo que com certeza vai gerar muita expectativa e muita curiosidade para saber por quanto Andrei Santos foi negociado com a equipe do Chelsea. É importante a gente colocar aqui em pauta a questão da renovação de contrato do Andrei lá atrás.
o Vasco deu muito mole, né? Demorou muito para renovar esse contrato do Andrei, e quando o Vasco foi buscar, né, para renovar o contrato do Andrei, o garoto já estava em evidência, já estava em alta, já estava sendo observado por grandes clubes europeus, e aí o Vasco ficou meio que de mãos atadas, né? Naquele momento o Andrei poderia até sair de graça do clube, mas ele resolveu, por gratidão ali, por entender que se não fosse o Vasco ele não estaria aonde ele está, e ele renovou o contrato ali naquele momento, mas ficou acordado, né, que caso aparecesse um projeto esportivo bom para o jogador, o Vasco não iria dificultar a saída, e foi isso que aconteceu, né? Apareceu o Chelsea e o Vasco não vai dificultar a saída do Andrei Santos. Uma pena, um grande jogador, vai fazer muita falta, e agora a gente fica aqui na expectativa para saber os valores, né? E na torcida para que os valores tenham sido aí bons para o Vasco da Gama, e a gente deseja aqui sucesso para o Andrei na sequência da sua carreira, agora no futebol inglês. Em breve o Vasco deve fazer aí o anúncio oficial da saída do Andrei. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. É uma coisa que, assim, era inevitável, né? Todo mundo sabia que isso iria acontecer. Eu tinha certeza que o Andrei não terminaria 2023 com a camisa do Vasco. Até imaginei que talvez o primeiro semestre ele poderia jogar, mas aparentemente nem isso vai acontecer. Andrei não deve começar aí 2023 com a camisa do Gigante da Colina. Jogador a caminho do Chelsea da Inglaterra. Bom, bora mudar de assunto aqui e vamos atualizar as propostas que o Vasco fez aí nesse mercado de transferências. A gente começa falando aqui sobre Gabriel Menino, que joga como volante e também como lateral, jogador que pertence ao Palmeiras. O Palmeiras recusou uma proposta do Vasco pelo Gabriel Menino. O Vasco, através dos representantes, né, do jogador, do Gabriel Menino, sinalizou ali com a possibilidade de compra de parte dos direitos econômicos do Gabriel Menino. O Verdão tem 80% do jogador, enquanto o Guarani tem outros 20%, mas o Palmeiras recusou. As informações são que o Vasco ofereceu 25 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do Gabriel Menino. O Palmeiras ainda ficaria com 30%, né, do Gabriel Menino, os outros 20% com o Guarani, mas o Palmeiras não aceitou. O Palmeiras recusou, não quer vender o Gabriel Menino para um concorrente aqui no futebol brasileiro, né? E após essa recusa, o Vasco vai analisar se vale a pena fazer uma nova oferta ou se o Vasco vai partir para um outro jogador, né? Mas o Palmeiras dificultou e o Gabriel Menino bem dificilmente virá para São Januário, proposta recusada pelo Verdão. Bom, uma situação que deu uma encaminhada boa foi a do Luca Orediano, jogador lá do Vélez, jogador que tem 22 anos, o ponta-direita do Vélez da Argentina. Informação aqui do Igor Dorileu, da Band, do Donos da Bola aqui do Rio de Janeiro. A informação que ele trouxe é a seguinte, que o Vasco já discute com o Vélez da Argentina detalhes ali da venda, né, detalhes contratuais dessa venda do Luca Orediano, como por exemplo alguns aditivos ali no contrato, né, de venda, algumas cláusulas por bônus, número de jogos disputados, por gols, etc e tal. O jogador tem contrato até o fim de 2023 lá no Vélez da Argentina e até por isso é visto como bastante negociável, né, nessa janela. A informação é que o negócio seria de 60% dos direitos econômicos do Luca Orediano, esse ponta-direita aí, lá do futebol argentino, e a expectativa é por um desfecho positivo para o argentino vestir a camisa do Vasco em 2023. Na última temporada, o jogador atuou em 50 jogos lá pelo Vélez da Argentina, joga como ponta, tem apenas 22 anos, é considerado aí uma das grandes promessas do futebol argentino, e o jogador está mais próximo aí do Vasco da Gama. A negociação deu uma caminhada bastante positiva. Vamos aguardar aqui mais informações sobre Lucas Orediano, Luca Orediano, atacante que pode pintar no Gigante da Colina em 2023. No mais, é isso, meus amigos. É isso, não tem mais muita coisa aqui pra gente atualizar nesse momento. Tem a situação aí do Léo Pelé, que já realizou exames médicos, né, no Vasco, já foi ao CT Moacir Barbosa, pode ser aí anunciado de forma oficial a qualquer momento, já está acertado. O Vasco pagou aí 16 milhões, né, vai pagar, na verdade, 16 milhões pelo jogador. A informação do Vene Casagrande é que o Vasco vai pagar esses 16 milhões diluídos em 3 anos, né, durante ali o contrato do Léo Pelé.
mas a negociação foi sacramentada dessa forma. Léo Pelé vem para o Vasco aí por 16 milhões de reais, o zagueiro ex-São Paulo. Já tá tudo certo, falta apenas o anúncio oficial. Eu vou ficando por aqui e se você gostou do vídeo, deixa aquele like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!